Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro. Gente, hoje a Fazenda não teve quase nada. Sério, foi fraquíssimo, não rolou muita coisa de interessante por lá. Não rolou realmente coisas que valessem a pena, assim, a gente destacar tanto. Mas, obviamente, tem uma ou outra coisa que a gente vai falar, né? Porque teve lá uma certa combinação de votos. O que a gente já ficou sabendo foi o seguinte, né? Aparentemente, o Sacha ali abriu mão de fazer uma combinação de votos numa única pessoa e deixou ali que os 3 restantes ali do G4 votassem em quem eles quisessem. Porque o Gui não pretende votar nas mesmas pessoas que o Sacha queria, a Luana também não, e o único que se propôs a aceitar isso foi o Yuri. Então não adiantava forçar uma barra. Foi isso pelo menos o que eu entendi, tá? E aí o pessoal do grupão tá tentando ali fazer toda uma combinação de votos no Gui. Sendo que a Flor, o Albert, a Luana e vários outros estão querendo, botar na Flora. Então é bem provável que sim, gente, a gente veja ou um empate ou uma certa divisão de votos ali. Mas no final, acredito que Flora vai acabar na roça. Acredito eu, tá? Não dá pra gente prever isso. Vocês vão já entender. Aí depois, a Flora admitiu que ela fez uma combinação de plaquinhas com a Júlia. Agora todo mundo ali já entendeu o porquê que ela foi chamada de trapaceira. Aí depois, no meio de tudo isso, a Gisele resolveu colocar uma tipóia no braço e dizer que ela estava com o braço lesionado porque machucou na academia. Só que o Sacha não acreditou na história dela. Vamos entender isso aqui de perto, né, gente? Vamos entender toda essa história aí, porque eu vou ser sincero pra vocês. Assim, eu já, assim, de tanta coisa que envolve a Gisele, eu não sei mais o que pensar da moça. Ontem eu até falei pra vocês, eu achei engraçado o fato dela ter agido da maneira que ela agiu. Foi engraçado ela fazer todo aquele papelão que ela fez ali, foi patético. Mas foi engraçado ao mesmo tempo que ela queria virar meme. Ela virou chacota nas redes sociais. Agora, se ela fez isso de caso pensado, isso é triste pra ela. É muito triste pra ela, porque só mostra aí que ela tá numa situação muito complicada, né? Mas isso não é um problema necessariamente nosso, isso é um problema dela. Isso não é um problema nosso. Não é um problema que a gente tenha que se preocupar, certo? Então vamos lá, vamos entender como é que foram as coisas hoje ali ao longo do dia, tá? O dia da Fazenda foi bem calmo, assim, sem muitas coisas acontecendo por lá. Já começando aí de manhã com o Sacha e o Yuri discutindo estratégias para a roça de hoje, sem que a Luana concordasse com essas estratégias. O Sacha disse que ele estava com muita suspeita ali de que a Gisele votará na Flora para se defender. Disse aí o Sacha: eu acho que a Gisele vai na Flora. O Yuri disse que ele estava bastante indeciso, mas estava inclinado a votar no seu Albert, porque, segundo ele, outras pessoas também estariam inclinadas a votar no seu Albert. Disse Yuri: eu voto nele com certeza, mas eu tenho que ver como vai ser a jogada dos caras, porque ele quer tirar um certo proveito dessa história. E aí a Luana expressou algumas preocupações que ela tem, por exemplo. Ela disse que ela está com medo de ser puxada para a roça pela Flora. Disse ela: você tem certeza que se a Flora for, ela não vai puxar nem eu e nem tu? E aí o Yuri respondeu confiante de que a Flora não faria isso. Mas não tem como a Flora de fato prever alguma coisa. Vocês não podem contar com o ovo no brioco da galinha. E aí o Sacha já fez toda ali uma teoria. Segundo ele, a Gisele é quem vai articular o resta 1 do grupão para evitar dela ir para uma roça com a Luana ou com o Yuri. Disse o Sacha:
vai ser a Gisele. Em relação ao Resta 1, porque o dela já está na reta, ela não vai querer ir para a roça contigo, por exemplo, referindo-se ao Yuri. E aí, o Sasha tentou convencer tanto a Luana quanto o Yuri de votar no seu Albert. Disse ele, tá botando na nossa conta há 8 semanas, agora vão aliviar? Só que aí o Gui disse que ele não quer votar no seu Albert nesse momento. O Gui já disse que ele quer votar na Flora. Disse ele, eu acho que a Flora tem mais chances de ir. Sabe por quê? Porque essa galera, Sidney e Babi, estão querendo se livrar da Flora e da Gisele. Então é muito mais fácil tirar proveito disso. O próprio Gui deu a pista. E aí a Flor, que estava lá no meio deles ali, meio que ouviu a conversa e disse ali que pelo menos 4 pessoas do outro grupo estão inclinadas a votar na Flora. E aí o Sasha se mostrou completamente preocupado com a possibilidade de a Flora e a Gisele irem para a mesma roça e a Flora ser eliminada e a Gisele voltar. Disse ele, eu quero muito que a Gisele saia. Eu tenho medo de botar a Flora sair, a Gisele ficar e ainda voltar achando que tá gigante. Mas assim, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que é muita, mas muita burrice do Sasha. Eu vou ter que falar, eu acho que é uma burrice dele querer insistir só na Gisele agora. Sabe por quê? Ele quer eliminar as duas logo. Mas não vai ter uma roça dupla, né? Eu já estou mais inclinado a fazer igual que a Luana já falou. Tanto faz quem sai, se sai a Gisele, se sai a Flora, tanto faz uma como a outra, bota na roça, o público que tira. Então eu acho que essa visão do Sasha é meio distorcida, porque a Gisele não vai voltar se achando gigante. A Gisele vai voltar porque ela já participou de reality show, né? Vamos ser sinceros. E Gisele sabe que ela vai voltar não porque ela é gigante, não porque as pessoas salvaram ela. Ela vai voltar porque alguém ali precisa ser eliminado. E alguém está pior do que ela com relação ao público, que é justamente a Flora. Então não tem condições agora desse pensamento do Sasha de achar que só a Gisele está numa situação ruim. Não, a Flora tá também. Acredito que a Flora e a Gisele numa mesma roça, a Flora vai ser eliminada para qualquer um ali. E aí, para mim não faz sentido essa reclamação do Sasha. É muito melhor para o Sasha, inclusive, que saia logo uma das duas. É uma vitória para ele. Mas o Sasha insiste que quer a Gisele. Só que eu tô achando meio impossível que a combinação que ele quer fazer funcione. Primeiramente porque tá imprevisível. E segundo, porque a maioria da casa quer votar na Flora. É muito mais fácil votar na Flora do que votar na Gisele. Aliás, é muito mais fácil ir na Flora do que votar no seu Albert, porque o seu Albert tem um poder. E raramente eles gostam de votar em quem tem o poder. Raramente eles fazem isso, tá? Então, assim, houve toda essa história. A Flor contou toda essa combinação ali para eles. Mas, no fundo, eles não estão querendo aceitar o que a Flor estava sugerindo. E aí, teve um outro momento ali, no trato dos animais, onde o Yuri e o Gui começaram a conversar sobre essa possível aproximação do seu Albert. Disse o Gui, que o Albert tá ali querendo fechar tipo uma aliança com eles. O Yuri perguntou pro Gui como tinha sido a conversa dos dois. Disse ele, o que o Albert te falou lá na casinha ontem? Tá com algum complozinho? E aí o Gui respondeu que o Albert estava tentando se aproximar deles. Disse ele tá tentando se achegar para cima de nós. Antigamente era nosso inimigo, mas agora tá querendo vir de gracinha. E aí o Gui explicou que ele tá focado em votar na Flora e não quer o Albert no grupo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, Gui? Só para deixar uma coisa clara. O cara quer eliminar uma pessoa, ele não tá ali querendo ser amigo de vocês. Disse ele era nosso inimigo até agora, até semana passada. Até a semana passada ele também era nosso rival. Agora ele tá querendo vir de pertinho? Não.
E aí o Gui mencionou que foi o Albert quem avisou sobre a movimentação de votos sobre a Flora e a Gisele, especialmente a movimentação de votos da Flora para cima do próprio Gui. E aí o Yuri disse assim, que ele prefere manter o quarteto deles fechado. Disse ele, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Não entrou na cúpula, não entrou no Quarteto Fantástico, não tem essa. E aí ele rejeitou uma proposta de aliança com o Albert. Disse o Yuri. Agora chega o cara e diz, aí, vamos fazer uma aliança? A aliança aqui, ó, ainda faz isso assim. E diz ainda que a aliança ele só faz com a esposa dele. Só que assim, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. Eles querem tirar um inimigo em comum. Tá? Não significa que vocês vão ser amigos. Não é isso que o seu Albert está propondo. E aí o Gui refletiu sobre a mudança de atitude do Albert. Disse ele assim, né? Que ele estava pensando nisso. Pensando que foi só para botar eles na roça ali. Que ele estava lá do lado de não sei quantas cabeças. E aí o Yuri concordou e falou isso aqui. Ele falando, eu não jogo em grupo, eu tenho a minha aliança. A aliança dele saiu, então agora ele quer se juntar com a gente? Só que não é necessariamente assim que as coisas aconteceram, tá? Deixa eu só explicar uma coisa que o seu Albert deixou ali bastante claro. Não estou passando pano para o seu Albert, tá? Antes que vocês possam ficar pensando isso aí. O seu Albert falou isso aqui. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aliás, o adversário do meu adversário também é meu adversário. O seu Albert, o que ele quis dizer com isso? Se você tem o mesmo adversário em comum, mas posso ter me confundido aí no ditado, mas ele foi para esse sentido aqui. Se você tem o mesmo adversário em comum, você pode não gostar desse aqui, esse aqui não gosta desse. Tudo bem, mas os dois têm o mesmo adversário em comum. Por que não juntar essas forças para tirar aquele adversário em comum e depois cada um vai para o seu lado? É isso que o seu Albert propôs. De uma certa forma, de uma forma meio torta, inclusive vai funcionar. Porque eles querem tirar a Flora. Então vai ser justamente a Flora que vai acabar pagando esse pato, né? Não vou dizer que eles estejam errados em pensar nisso, né? Ao contrário, eu acho que eles estão mais do que certos em fazerem as coisas desse jeito. E aí a Flor, hoje de manhã, avisou o Sasha de que a Gisele estava com mal-estar. Então ela não ia fazer o trato dos animais. A Flor avisou que dessa vez era o Sasha quem ia fazer o lixo ali e levar o lixo. Só que o Sasha não acreditou na história da Flor. Disse aí o Sasha. Ele disse que a Gisele estava fingindo estar com o braço lesionado para se fazer de vítima. Disse ele, isso para mim é cena, Flor. Isso para mim é ceninha dela para se fazer de coitada na hora da roça. E aí a Flor fez uma observação e contou isso para ele também. Disse a Flor que tinha visto a Gisele se pendurando nos ferros e levantando peso na academia, apesar de reclamar de dor no braço. Disse a Flor, ontem ela pegou bastante peso com o braço, fez perna e braço. E aí ela questionou como a Gisele conseguiu fazer isso se ela estava tão debilitada assim. Seja lá como for, a Flor também disse que no outro reality show, a Gisele beijou o inimigo apenas para criar um VT e ainda destacou que ela, a Gisele, gosta de fazer cenas. Disse a Flor, ela vive dizendo que adora fazer VT. Pois é, a própria Gisele é uma advogada criminalista, né? E ela não segue o que ela mesma deveria seguir. Ela não segue o que ela mesma diz, né? Ela está criando provas contra si mesma, né? Mas enfim, não sou eu que tenho que julgar a Gisele, né? Eu nem voto no programa. Eu só comento o que vocês fazem, eu nem voto, tá? Não me meto na votação, apesar de ter pessoas que eu gosto no meio desse programa, mas eu não voto. Sério mesmo, não faço nem questão de votar. Eu prefiro que vocês façam a escolha e eu só comento a escolha de vocês, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo desse momento aqui. Sim, apesar de tudo, eu gravei uma parte do dia, né? O dia tava muito sem graça,
na fazenda, o dia ali quase sem enrolar muita coisa, mas eu tenho um momento ali de algumas gravações. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a Flor falando lá para os meninos que tem toda uma combinação de votos já em cima da Flora. Olha só aqui o que ela fala nesse trecho aqui do vídeo. Tem que ser honesto. Se você não for honesto, as pessoas estão vendo lá fora só para tentar escapar. Isso que a Flora está desesperada. Eu falei, Flora, tentar escapar é uma coisa, ficar articulando é outra. Então, e olha aí a tipóia da Gisele, tá? Gente, vamos ser sinceros, tá? Eu não gosto de fazer julgamentos de ninguém. Não sou eu que vou fazer um julgamento da Gisele. Isso aí cabe ao público, né? Mas vamos ser sinceros que essa tipóia dela tá muito mal feita. É sério, primeiramente porque o braço tá aqui embaixo. O braço tinha que estar um pouquinho mais inclinado. Um pouquinho mais próximo do peito. E não, ela bota o braço bem lá embaixo. E aí é uma tipóia que ela amarrou ali com um negócio, com um pano. Se fosse realmente algo grave, a produção teria fornecido uma tipóia adequada. Então isso é uma cena que a Gisele está fazendo mesmo. O Sasha pode ter os seus erros ali, muita gente pode não gostar do Sasha, tá? Mas o Sasha tem razão. A Gisele, ela só fez uma cena aí hoje, ela só botou amarrou esse pano aí no braço exclusivamente para fazer uma cena. Porque o que a produção colocou nela foi aquele negócio aqui no ombro que você tá vendo, aquele adesivo branco. Isso aí foi o que a produção colocou no braço dela. Ou seja, o negócio dela foi só no ombro e não foi nada de tão grave assim, né? Pelo que a Flor disse, ela teve um deslocamento de ombro. Mas, gente, se fosse algo sério, vocês acham que a Gisele ainda estaria aí? Vocês acham que se fosse algo realmente que precisasse de uma fisioterapia, que fosse algo que realmente precisasse, um caso seríssimo como foi o da Raquel, naquela vez que ela quase morreu naquela prova, vocês acham que eles iam deixar a Gisele ficar no programa? É claro que não. Então a Gisele está armando uma cena, está exagerando aí em cima disso. Eles só colocaram um adesivo ali com uma medicação. Se você compra esse adesivo em qualquer farmácia, inclusive, não é nada demais. A Gisele só está fazendo uma cena mesmo. E vocês vão ver isso hoje lá na formação da roça, tá? Foi só isso que a Gisele fez. E ainda, ó, presta atenção como ela se deita na cama, olha só. Olha aí, olha como ela se deita na cama. Ela ainda deita aí por cima do braço que está machucado. Se ela realmente está com esse braço lesionado, ela tinha que estar deitada por outro lado, com o braço que não está, né? Vamos ser sinceros que Gisele tá aí mesmo numa cena olha como é que ela deita. Ela deita por cima do braço que está machucado. Ó, vejam aí como ela deita na cama. Então vamos ser sinceros, né, gente? Gisele de fato tá fingindo sim. Isso aí é uma cena e como o Sasha já tinha percebido, a Gisele só estava criando mesmo ali uma forma do público ter uma certa empatia com ela. Mas essa altura do campeonato, gente, não tem mais como ter empatia pela moça. É impossível ter empatia pela Gisele agora. Até porque ela já se queimou tanto que é impossível o público comprar a versão da Gisele dessa mesma história, né? E aí, em outro momento ali do dia, o Juninho foi conversar ali com o Gilson e disse que está tendo muita dificuldade agora em conversar com o grupo sem a Gisele e a Flora, porque as duas estão se metendo toda hora. Disse o Juninho, eu falei com a Babi e a gente tem que conversar sem essa galerinha aí. E aí ele sugeriu que eles deveriam esperar até que elas estivessem ocupadas com alguma coisa para que eles pudessem conversar e definir estratégias de voto, porque tá meio difícil com a Gisele ali se intrometendo toda hora. Disse o Juninho, a gente precisa definir o que é que a gente vai fazer. Aí o Gilson concordou que seria muito mais fácil a Flora, se a Flora for mesmo para a roça, se eles votarem nela, que ela puxe a Vanessa. Até porque a Vanessa já falou que é ruim de prova. Disse o Gilson com esse mesmo argumento. Acho mais fácil ela chamar a Vanessa.
E aí ele falou assim da dificuldade que ele tem de entender as estratégias da Vanessa. E ainda disse, eu não entendo a matemática da Vanessa. E aí o Juninho disse que a Vanessa sempre acaba na baia ou na roça, independente das tentativas dela de evitar com que isso aconteça. Disse o Juninho, as 2 vezes que ela tentou correr, ela correu e acabou na baia. Essa vez ela chorou, não queria fazer a prova e acabou na baia. Não teve jeito, né? A sorte nunca está do lado da Vanessa nessa fazenda. E aí o Gilson compartilhou uma abordagem que ele tem ali para chamar a atenção da Vanessa publicamente. Disse ele, eu acho que um cara que é amigo de verdade vai falar a qualquer momento com relação aí a uma série de coisas. E aí ele disse que ele está evitando criar intriga com a Vanessa, que ele está tentando evitar maiores problemas, mas parece que a Vanessa não está compreendendo isso. Disse aí o Gilson, você vai arrumar a briga com os caras sabendo que o Chapéu está com eles agora? Ele dizendo que ele não queria arrumar confusão com o G4. Ele preferiu falar só para a Vanessa e dizer que era amigo da Vanessa. E aí o Juninho justificou que ele tinha uma decisão diferente de voto, que ele preferia votar no Gui. Disse ele, as minhas opções de voto que eu tenho nessa roça hoje é basicamente as mesmas do passado, o Gui, porque não tem nada com ninguém, não tive nada com ninguém ali e só tenho ele como opção. E aí ele disse que a escolha dele não é pessoal, já tá virando pessoal, Juninho, tá bom? Já tá virando pessoal. E aí ele diz assim que não tem nada, mas nada pessoal contra o Juninho. Seja lá como for, gente, a situação aí não vai mudar. Vai continuar a mesma. E aí a Luana hoje, na hora do almoço, estava bastante preocupada em ir para a roça. Verbalizou isso aí pro Yuri, falou ali com medo que ela tava. E aí a Flor foi lá e acalmou ela e disse para ela que o mais importante agora, nesse momento, é justamente a opinião do público e não a opinião do que as pessoas lá dentro da casa estão pensando dela. Disse aí a Flor, o que importa não é o que os outros pensam de você, o que importa é o que o público pensa de você. E aí depois o Yuri brincou com a Flor, dizendo que ela usou uma frase dele. E aí o Yuri fala, essa é a minha frase, hein, Flor? E aí a Flor disse que todos nesse momento agora, não tem mais como escapar, vão pra roça. Já tá na final do programa, inclusive, né? Falta um mês, se você já fez as contas aí. Disse ela, vai todo mundo pra baia agora, vai todo mundo pra roça agora, só tem quem ir quem nunca foi. E nesse ponto, a Flor tem razão. E aí o Gui mencionou que a frase do Yuri virou moda. E virou moda mesmo. E aí eles conversaram sobre isso, mas lá na casinha da árvore, em paralelo, o Sidney e a Babi revelaram que eles têm ali a opção de votar no Gui. Então o Gui deve ter no mínimo aí uns 3 votos, né? E aí o Sidney explicou que a decisão dele não tem nada a ver com a Flora. E não tem nada a ver com tudo que a Flora estava armando. Mas basicamente ele vai votar no Gui por causa de outras circunstâncias. Disse ele que, embora ele confiasse um pouquinho assim na Flora, a prioridade dele agora é justamente enfraquecer o grupo adversário e que por isso ele votaria no Gui. E aí a Babi concordou com o Sidney e disse assim que é muito importante colocar um freio no Gui, porque o Gui está começando a se destacar agora. Disse ela, esse cara não pode continuar. Alguém tem que colocar um freio nele. Se o Gui sair, ele vai dar 10 passos para trás. Ela falando aí tanto do Yuri quanto do Sasha. E aí o Juninho destacou ali a atitude do Sasha, da Luana e do Yuri, que já se consideram fazendeiros caso eles cheguem ali a irem para a roça. Disse ele, eles já estão assim, somos os fazendeiros. E aí ele sugeriu que no Resta 1 poderiam puxar um deles para a roça justamente para vetar o pessoal lá do G4 de fazer a prova.
Aí depois a Gisele foi lá conversar com eles. E aí todo mundo comentou com a Gisele, ó, presta atenção aí como é que ela tava nesse momento. Olha aí, a tipóia dela era uma toalha, né? Olha aí ela com uma bolsa de água quente. E aí a Gisele disse que ela teve muita falta de apoio hoje e que ela pediu ali pro Sasha para ele fazer a tarefa do lixo por causa da lesão dela, só que ele negou e disse que não ia fazer. Disse ela, eu pedi ao fazendeiro, porque se ele não pode fazer para mim, eu não aceitei a ajuda de ninguém da baia. Obviamente, porque ele sabe que você está fazendo uma cena, Gisele. E aí depois o Juninho criticou a Luana, que não por não ter reposto os baldes de água na baia. Disse ele, eu tenho certeza absoluta que a Luana está buscando alguma coisa. Parece que a Luana está querendo bater de frente com alguém. Seja lá como for, o que aconteceu ali não vai ser aquilo que eles estão prevendo, né? Aí depois a Babi disse que ela tinha a intenção, não era necessariamente defender a Gisele, mas a justiça. E que ela ia fazer isso lá na votação da roça. Segundo ela tinha vontade não de defender só a Gisele, o problema não era só a Gisele, mas a situação em si, porque qualquer um poderia estar passando pelo mesmo. Poderia ser ela, poderia ser o Juninho e poderia ser qualquer pessoa ali. E que o Sasha é muito malvado por desconfiar da palavra dos outros. Ou, né? Vocês é que estão fazendo o Sasha crescer. São vocês, não é ninguém mais. São vocês que estão dando todo o espaço aí pro Sasha. E aí o Sasha contou ali pro G4 que a Flor o avisou sobre a recomendação médica para que a Gisele não realizasse a tarefa do lixo hoje devido a essa lesão no braço. Aí o Sasha contou que ele foi ao closet confirmar a veracidade da informação com a produção do programa, enquanto a Flor explicou que a lesão aconteceu na academia, segundo o que ela conseguiu apurar. A Flor contou para o Sasha sobre a tal recomendação médica da Gisele. E aí ela até orientou ele, inclusive. Ela disse assim, pergunta por que é melhor você saber o que aconteceu. E aí o Sasha foi lá, confirmou a informação mesmo, tá? Disse ele, a Flor falou que ela disse que foi recomendação médica e que não vai poder fazer o lixo. Eu vou lá no closet e vou perguntar se isso é verdade ou não. E aí o Yuri questionou a situação, destacando que a Gisele estava treinando ontem à noite. Então, não tinha como essa recomendação ser verdadeira. Disse ele, recomendação médica, aí para treinar pode, né? Tá tudo bem. Aí a Flor explicou como foi que a Gisele teria lesionado o braço na academia. Disse a Flor, ela foi subir, sabe aqueles ferros? Aqueles 2 ferros, ela estava falando do negócio de fazer abdominais, né, suspensos. E aí ela fala assim que ela foi lá, que ela subiu em cima daqueles ferros que ficam lá no suporte, e aí ela ficou se equilibrando, e aí pôs um pé no ombro do Gilson e fez todo o giro. Ela mostra aí como você está mostrando na imagem. E aí no desequilíbrio o ombro saiu para fora. E aí a Flor disse que esse incidente da lesão da Gisele foi o que causou ali a necessidade dela ter pedido atendimento médico imediato. Mas ao mesmo tempo não me parece que tenha sido algo tão grave assim, tá? Seja lá como for, o programa vai mostrar hoje se isso realmente aconteceu, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo desse momento aí que a Flor estava contando isso para eles. Porque de fato essa lesão da Gisele tá bem estranho. Para quem não sabe do que é que eu tô falando, deixa eu mostrar aqui essa cena rapidinho, tá? A Camila uma vez virou pra mim e falou assim, amigo... A Gisele tava suspensa nesses negócios aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Né, do lado esquerdo da imagem, perto ali do símbolo do Play Plus, tá? Pelo que a Flor estava contando, a Gisele estava se apoiando nesse suporte aí para fazer abdominal suspenso. E aí, como ela se apoiou nesse suporte, o Gilson estava embaixo dela, segundo a descrição da Flor, tá?
Só para deixar claro aí para vocês que muita gente não conseguiu visualizar, a Flor tava falando desse suporte aí, tá bom? Tá? Só para deixar isso claro aí para vocês. Seja lá como for, a Gisele pegou toda essa licença aí e não participou mais da prova, né? Então o Sasha foi confirmar a informação lá e basicamente ele confirmou que sim, ela realmente teve um atendimento médico, mas que isso ali não era algo tão grave assim, né? Que ela tinha assim a recomendação de não fazer esforço e tal, mas e que isso não necessariamente impedia ela de fazer outras coisas. Para vocês verem que nem isso foi tão grave assim. Aí depois veio uma outra conversa, a Flor já não participava aí, que foi quando o Sasha resolveu abrir mão mesmo. Ninguém está querendo chegar no consenso, então vamos fazer o que cada um quer fazer, né? Vamos fazer aí o que cada um quer fazer. Deixa eu só procurar aqui, deixa eu ver se eu tenho esse momento que a Flor descreve como é que foi essa lesão. Tá aqui, achei. Olha só. Pergunta porque é melhor você saber. Mas pensa assim, tudo tem um propósito, tem um porquê. Se ela tá lesionada, não vai poder fazer nada. Vou falar que Aí ela, parou, que ela vai disse ficar que por só recomendação médica ela não vai poder fazer o lixo. Que o quê? Que por recomendação médica ela não vai poder fazer o lixo. Vai perguntar nada. Eu vou lá no coisa e perguntar. Esse foi o momento que a Flor contou, tá? Agora, se aconteceu desse jeito aí, eu acho que só o VAR do programa vai poder esclarecer isso pra gente, tá? Não tem como a gente saber antes. E aí, no meio disso tudo, lá, o G4 especulou aí a roça, como é que vai ser. E aí ele falou ali, né, que a última pessoa do grupo ali tem que salvar a Flor. Já deu a ordem, salva a Flor. Justamente para garantir que a Flora não vetasse a Gisele ali, né? Então vamos lá ver como é que as coisas vão acontecer, tá bom? Vamos lá ver como é que foi essa conversa deles. O Sasha então sugeriu que a última pessoa do grupo a ser salva ali no Resta 1 salvasse a Flor para garantir que a Flora não vetasse a Gisele da prova do fazendeiro, ou seja, que a Flora não sobrasse. É isso que ele estava dizendo. Disse ele, a Flora é a única que, se sobrar no Resta 1, não veta a Gisele da prova do fazendeiro e é a mais fraca para fazer a prova. Então ele já disse logo, dei um jeito de salvar a Flor e a Flora, caso a Flora não esteja na roça, justamente para que eles consigam vetar a Gisele. E aí a Luana fez uma reflexão ali e questionou se a Flora teria a inteligência necessária para seguir o plano deles ali, ou então se as pessoas do grupo concordariam com a estratégia toda. Disse aí a Luana. Mas ninguém sabe se ela é inteligente a esse ponto ou se as pessoas iriam concordar. E aí o Gui concordou com a estratégia do Sasha e destacou que é importante eles agora, que não tem muito mais o que fazer, confiarem na articulação que o grupo está fazendo. Foi só o que restou mesmo para eles. Disse aí o Gui, eu acho que a gente pode fazer isso então. Cada um vai em quem quiser, vai no seu e a gente vai confiando. Ou seja, abriu mesmo e o Sasha acabou ali concordando, né? O G4 reconheceu que a articulação do grupo maior pode influenciar no resultado, porque querendo ou não, eles ainda têm a maioria. Ainda que estejam mais divididos, agora a Flora, a Gisele para um lado, a Flor e o Albert para o outro, mas os outros ainda têm a maioria. Então eles ainda conseguem. E aí eles preferiram seguir o fluxo. Vamos ver para onde eles estão indo e a gente acompanha. Disse eles. Vai defender da articulação deles, porque eles são a maioria do jogo. Então eles decidiram seguir o fluxo, tá? E basicamente ali, lá na casinha da árvore, na articulação, isso já aconteceu hoje à tarde, a Flora expressou assim a dúvida que ela tem sobre o voto da Flor. Ela acredita que a Flor vai acabar votando no Gui. E aí ela disse assim, eu acho que a Flor não vota em mim e ela vota no Gui. Já a Babi ali disse que não.
A Flor não vai votar no Gui, ela vai votar em mim. Na verdade, ela não vai votar em nenhuma das duas, né? Ela vai votar na Flora, eu acredito. E aí o Sidney destacou que o Sasha não assume os seus erros, que o Sasha simplesmente ali apaga tudo que ele faz de errado e fala justamente para ficar por cima. Aí a Babi disse que eles tinham que agora expor as mentiras do Sasha. Disse aí a Babi, mas alguém vai ter que expor as mentiras dele. E aí o Sidney teorizou ali que o Sasha menciona outras pessoas durante o discurso da roça, justamente para ele desviar a atenção e poder se fazer de vítima. Ele disse aí o Sidney. Ele fala assim, aquele dia o Fernando, e aí o Fernando começa a gritar, vai tomar no cu e tal, e aí era o que ele queria, porque aí ele consegue se vitimizar. E aí, depois disso tudo, deles falarem horas e horas do Sasha, né? Porque o Sidney ficou com essa fixação. Eles decidiram que vão votar no Gui. Porque o Gui se esconde na sombra do Sasha. Disse o Sidney. Ele é um cara que é pior ainda que o Sasha. Porque ele se esconde na sombra dele para parecer que ele não tem o mesmo objetivo. Aí a Gisele não concordou muito, porque ela não queria votar no Gui. Ela disse que ela tem muito mais argumentos para votar no Albert. Mas nesse momento, se ela vê que a articulação está indo para aquele lado, ela prefere votar no Gui. Disse ela, se eu tiver que ajudar as pessoas que eu gosto, eu votaria no Gui. E aí depois a Flora continuou ali falando da Luana, disse que a Luana é seletiva e que a Luana não aponta os erros dos outros, especialmente os do Sasha. Disse a Flora, eu nunca duvidei da sua palavra e tudo que você fala eu acredito. E aí ela disse, eu falei, Luana, mas você tá vendo como é injusto? Aí a Gisele também criticou a Flor por não ter dado um toque no Sasha e tal. Disse ela, a Flor viu tudo acontecer e ela simplesmente poderia ter falado. E aí depois eles começaram a falar todo ali o que eles estavam vendo do outro grupo. Disseram ali que o Yuri, o Gui e a Luana são os empregados do Sasha. Disse aí o Sidney, quer matar? Ele é de chamar de empregado. Quer matar? Ele é de chamar ele de empregado. Disse aí a Flora. E aí o Sidney mencionou que o Yuri e o Gui fazem as tarefas para o Sasha, reforçando aí uma certa dinâmica de servidão. Quando ele termina de almoçar, o Yuri vem e fala, vou lavar o teu prato. E aí depois eles começaram a debater ali por que o papel de vilão no programa é tão importante. A Babi questionou a possibilidade de sair do programa e ela ser vista como uma vilã. Disse ela, imagina se você sai e descobre que você era o vilão. Isso aí aconteceu com o Zelov, né? O Zelov que teve isso quando saiu. E aí a Gisele disse que ela prefere 1000 vezes ser considerada uma vilã do que ser considerada uma planta. Disse a Gisele, pode ser. Melhor ser o vilão do que ser a planta. E aí o Sidney disse que ser vilão é bastante relativo, porque isso aí é realmente um papel, e que ele tinha um entendimento de que vilão é trapacear, jogar sujo, criar ciladas e armadilhas para prejudicar os outros. Sidney, isso aí é uma coisa de novela, tá? A gente não tá falando de vilão de novela, só para começar, tá? Eu tenho um trecho dessa conversa deles em vídeo aí, aonde ela fala aí que ela não realmente não sobre a história de ser vilão, tá? Deixa eu mostrar aqui um trecho desse vídeo, tá? Rapidinho aqui. Se entrou, acho que entrou, bem aqui. Olha só. Aí descobre que você ser o vilão. Pode ser. Pode ser. Melhor ser o vilão do que ser a planta, Babi. Não, amiga, mas isso é errado. Não. Porque o cara fez um monte de trem Vilão errado. de malhação é uma coisa, vilãozinho.
Isso aqui passou de todos os limites de Agora, arte. essa coisa de vilão, Babi, é muito relativo. Eu tenho certeza que tudo que eu fiz aqui não cabe eu ser um vilão. Eu posso não ser a pessoa que mais agrada. Cabe você ser vilão, Sidney, mas no fim das contas você acaba sendo, sabe por quê? Porque você ficou do lado do Sasha. Aliás, você ficou do lado do Zelov. E como você ficou do lado do Zelov, você passou pano para as atitudes negativas que o Zelov teve. No fim das contas, você acabou se colocando no papel de vilão, mesmo que você não quisesse, Sidney. Esse é o seu grande problema aí. E não é você ser um vilão de novela. Você sabe muito bem a diferença, porque você é ator. Mas você ali não tem como comparar o que você está fazendo no programa com, sim, um vilão de novela. Você não é um vilão de novela. Você não tem nem por que ser um vilão ali de novela, né? Você não está numa novela. Você está ali vivendo toda uma história. E não é exatamente isso aí que você está sendo no reality show. Você está tentando mostrar um lado que, na verdade, você estava escondendo há muito tempo. E eu acho que o público não comprou o seu lado, Sidney. Eu acho assim, eu tenho a ligeira impressão de que o público não gosta muito de você. E aí, depois que a Gisele saiu, eles começaram a criticar a Gisele e planejaram a votação ali da roça, né? Aliás, né, em outro momento que isso aconteceu, né? Porque a conversa deles, pelo que vocês veem aí no amontoado de imagens, demorou bastante. A Luana e o Yuri questionaram a necessidade de tipóia da Gisele, mencionando ali que ela estava exagerando com a lesão. Disse aí a Luana: ontem ela fez torta de boa. Hoje ela acordou de boa e agora botou uma tipóia. E aí disse o Yuri também: se o programa dá todo o suporte, acham que não iam dar uma tipóia para ela? Que nem deu pro Gui na hora que deu uma botinha para ele? Porque teve um momento que o Gui machucou o pé e eles deram uma botinha pro Gui, tá? Então, no fundo, eles sabem que aquilo é uma cena. E aí a Flor mencionou que o outro grupo pode ter mudado a estratégia depois que aconteceu a reunião ali na casinha da árvore com a Flora. Disse a Flor: a articulação deles foi grande hoje na casinha. O Yuri e a Luana concordaram que isso poderia influenciar e mudar os rumos da votação. E aí a Flor explicou que a produção não viu a necessidade de dar uma tipóia para Gisele e que se ela usasse uma, seria proibida de participar da prova do fazendeiro. Tá aí para vocês que é uma cena dela. Disse aí a Flor: ela que gera o benefício da dúvida. Ela é esperta e tá jogando. E aí a Flor discutiu que ela tem uma estratégia de grupo, de jogo, que envolve ali diminuir o outro grupo e depois decidir de qual lado ficará. Disse ela: a minha meta de jogo é diminuir o lado de lá para ficar igual a igual. E aí eu e o Albert vamos decidir se vocês forem quem a gente acha que é legal. E aí nós vamos até o final juntos. Aí depois, no meio disso tudo, a Luana e o Yuri refletiram ali sobre a situação da Babi, destacando que a Babi tem medo muito grande de ir para a roça. Disse a Luana: ele disse que a Babi nunca vai para a roça. E aí o Yuri disse: se o público não está gostando e fugiu de todas as roças, o primeiro tubo que der, ela vaza. Ou seja, quando chegar ali no top 10, eles não enxergam a Babi como sendo alguém relevante lá dentro. E até agora realmente não está sendo. Assim que chegar ao top 10, o que vai acontecer? Babi vai embora, é o que eles estão dizendo. E aí a Flor confirmou para a Luana que ela e o Albert pretendem votar na Flora. Disse ela: eles estão achando que a gente vai numa pessoa, mas nós vamos em outra. E aí na academia, a Flora estava lá conversando com o Gilson, e aí ela relembrou e assumiu que ela combinou as plaquinhas com a Júlia. Isso foi agora de tarde. Disse a Flora: ela falou, eu vou sair. E aí a gente começou a conversar. Na hora que a gente falou do Faro, eu falei:
amiga, bote boas plaquinhas. Só que não foi isso que você falou, tá, Flora? Você falou ali que você queria um recado. E aí a Flora expressou que ela estava muito tranquila com a situação. Disse ela, no meu coração e na minha mente é muito de boas. Então estava ali na cara que ela sabe exatamente o que ela fez. Ela só não vai assumir que ela pediu ali especificamente para a Júlia um recadinho, né? Então vamos mostrar esse trecho aqui para você. Olha só. Eu falei, vou sair. Aí a gente começou a conversar. Ela falou que ia lá em casa ver meu pai, ver Ridan. Aí eu, na hora que falou do faro, eu falei, amiga, bote boas plaquinhas, tenha bons posicionamentos. Isso pode ter pego, entendeu? Apesar de eu ainda acreditar que pode ter sido a Luana. Ah, mas isso aí... Oh, meu Deus, Flora, olha, vou te contar, viu, Flora? A gente sabe exatamente o que foi que você fez e o que você falou. Você queria um recado. E a Luana não tem nada a ver com isso. Você queria um recado. Você queria que a Júlia mandasse um recado para você. E a Júlia simplesmente não mandou o recado que você queria por uma razão. Ela foi impedida disso, mulher. Então para de se fazer de besta, tá bom? Pare de se fazer de besta. E aí, no meio disso tudo, né, como vocês já sabem, a Flora ali tenta de todas as maneiras desconversar. O Albert apoiou a Flora ali, né, porque eles estavam tudo na academia, disse que ela tinha que acreditar nela mesma. Disse o Albert, acalma o seu coração, acredita em você e segue o jogo. O jogo só termina quando acaba. E aí a Flora respondeu que ela estava muito confiante na participação dela no programa. Disse ela, eu acho que eu ainda tenho muito jogo pela frente e que eu sou uma figura interessante. Acho que o público deve estar curtindo alguma coisa. Deixa ela sair para ela descobrir que não é bem assim, né? E aí depois a Gisele deu ali uma justificativa do porquê que ela estava usando toda uma tipóia improvisada. Segundo ela, que ela não pegou um atestado e tal, justamente porque ela não quer correr o risco de ser vetada. E não ser vetada, aliás, pela prova, sim, mas ser vetada pela produção de fazer a prova. Disse ela, foda-se, faço com a língua ou com o braço. Eu sei que ele vai me vetar, mas eu posso correr o risco dele não me vetar. Então ela disse que preferiu não pegar atestado para poder participar da prova do fazendeiro. Aí, um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui com vocês, a Flora estava conversando ainda com o seu Albert e admitiu que ela foi usada por Gisele e o Gilson. E aí ela disse ali que toda a combinação de votos que ela ali fez para colocar na roça. Disse ela, eu só pedi para a Flor e não falei com a casa toda. Eu vi a movimentação acontecer e eu só estou nesse lugar de roça porque eu fui usada e me permiti isso. Você não foi usada, Flora. Você não foi usada. Ao contrário, você articulou. E o Vart já te desmentiu, mulher. Todo mundo já sabe que foi você que articulou tudo isso, tá bom? E aí o Albert mencionou ali que a escolha da Gisele como alvo foi sugerida pelo Love. Disse ele, e quem falou para mim a opção da Gisele foi o próprio Zé. Óbvio que na hora ele inverteu a jogada e inverteu o jogo, mas já tinha essa intenção de votar na Gisele. E aí a Flora destacou que apesar de ter sido usada, ela permitiu que isso acontecesse. Disse ela, não posso botar só em cima de uma pessoa. Eu fui aliada, amiga e acima de tudo, isso também é um aprendizado. E disse ela ainda mais, que só falou com a Flor sobre a combinação de votos. Eu vi que o detalhe não importa. Importa tanto, Flora, que a Record fez até um VAR para mostrar o quanto você estava mentindo nessa história toda. Aí depois, na casinha da árvore, a Babi informou para a Vanessa sobre a promessa da Flora. Disse aí a Babi,
A Flora disse que ela não tem como puxar você. Só que aí a Vanessa disse que ela estava muito magoada com a Flora. Disse a Vanessa: ela já fez coisas que me magoaram muito aqui e nunca me pediu desculpas. E aí a Vanessa considerou votar na Flora para evitar ser puxada para a roça. Disse ela: então seria uma boa opção ela ser a mais votada para eu não ir. E aí a Babi aconselhou então a Vanessa a votar estrategicamente contra o grupo adversário. Disse ela: eu acho que nessa parte é muita falsidade a gente votar na Flora agora e não votar no Gui. Só que a Vanessa disse que não tem como ela não votar na Flora nesse momento. E aí ela falou assim que ela poderia jogar o voto dela fora e tal, justamente para ela se evitar, para não ser puxada da roça pelo Gui. Só que o Gui puxaria ela de qualquer maneira. Então ela disse assim: seria uma estratégia. Eu gosto do Gilson, eu fiquei realmente magoada com o apontamento dele e podia usar isso como desculpa. Só que o Sidney depois disse para ela votar de acordo com o coração e o que for válido para ela. E que ela tem todo o direito de votar no Gilson, se assim ela sente que deve fazer. Aí depois o Sidney disse que eventualmente todos eles vão ter mesmo que votar entre si, então por que não começar a votar logo agora, né? Disse ele: daqui a 2 a 3 roças a gente vai ter que começar a votar entre a gente. Então essa hora tá chegando, por que não antecipá-la, né? Foi exatamente isso aí que aconteceu. Mas pelo que a gente já está sabendo, o que é que vai acontecer hoje na formação da roça, tá? Vai a Gisele indicada ali pelo Sasha. Isso aí o Sasha já falou desde quinta-feira passada. Então isso ele não vai mudar. Os votos da casa, pelo que vocês viram, vão se dividir entre a Flora e o Gui. E eu não descarto a possibilidade, inclusive, de empatar. Caso dê empate, vocês já sabem que o Sasha vai mandar a Flora, ele não vai mandar o Gui. Então é muito provável que a gente veja a Flora na roça. Se a Flora manter a palavra dela, porque ela disse que não puxaria a Vanessa. Se ela manter esta palavra, ela vai puxar da roça o Juninho. Pode ser que ela faça isso, ou pode ser que não, né? Porque ela está pensando na prova do fazendeiro. E aí o Juninho, na visão dela, não seria tão bom de prova e ela teria mais chances. E aí o Juninho começaria o Resta 1 e sobraria ali um Gui, um Yuri ou uma Luana. Sobraria um deles. E aí pode ser que a gente veja aí a Gisele ser vetada da prova por eles. Não dá pra gente confirmar se vai ser desse jeito, tá? A gente ainda precisa ver toda essa movimentação. Como o G4 deixou muito em aberto em quem eles vão, a gente só pode definir ali quem é que vai votar na Flora. O Gui, o Albert, a Flor e a Vanessa, que disse que estava ali querendo votar nele. São 4 votos. Mas pode ser ainda que a Vanessa deixe de votar nele. E aí o que acontece são 3 votos na Flora. E aí quem pretende votar no Gui? O Juninho, o Sidney, a Gisele não deu certeza, né? Ainda não deu certeza, mas ela disse que provavelmente vai acabar votando nele. Então a Gisele e a Babi e a própria Flora. Então são 5 votos no Gui. Pode ser ali, né, que desperdiçar um voto a essa altura do campeonato não dê certo. Também vai depender do que a Luana vai fazer, né? Vamos ver para onde a coisa vai. Mas nesse momento aí pode ser que o Gui realmente acabe na roça pela maioria dos votos. E aí o Gui acabe puxando da roça a Vanessa. E aí a Vanessa obviamente vai começar salvando ali o pessoal do grupão e tal. E aí vai acabar sobrando outro deles. E aí outro deles vai vetar a Gisele. E aí eles voltam fazendeiros de novo. Só que agora eu ouvi uma discussão que eles querem evitar com que isso aconteça. Então, para eles evitarem que isso aconteça, eles não podem deixar que nem o Gui, nem o Yuri ou a Luana sobrem. Eles precisam sobrarem para vetar ali qualquer um do G4 que esteja na roça, para eles terem a chance de voltarem fazendeiros. Vamos ver como essa articulação toda vai acontecer, né, gente? Daqui a pouco, depois da formação da roça, a gente tá de volta para comentar junto com vocês como é que foi
essa formação aí da roça. O final tá chegando, viu? E vocês estão vendo ali que o caos também. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.